Irmãos, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Eu fico feliz de ver muitas pessoas interessadas no projeto de grupos pequenos ou grupos familiares. É uma boa ferramenta, uma boa metodologia de crescimento da igreja e, mais do que isso, de fortalecimento da igreja. Então, é muito importante que os irmãos tenham esse interesse. Eu vou só pedir para o Samuel se puder trazer um pouco de água, tá? E eu vou falar então sobre a base bíblica para os grupos familiares. Agora, antes de entrar nesse assunto, observe que nós temos que fazer uma pergunta sobre o que de fato é base bíblica. O que nós esperamos quando nós dizemos, olha, isso tem base bíblica? O que exatamente a gente quer ouvir? Sim, que está escrito em algum lugar, fareis grupos familiares. É o 10º mandamento? Não vamos achar dessa maneira, de alguma forma assim. Mas então nós teríamos que fazer outras perguntas também, porque outras práticas que nós temos na igreja teriam tanto ou mais dificuldade nesse sentido, e nós continuamos fazendo. Por exemplo, muito simples. Nós encontraríamos base bíblica para termos um templo, uma igreja assim com paredes e instrumentos e bancos, teríamos base bíblica para isso? Se a gente for exigir base bíblica, o que eu estou dizendo aqui é algo claramente expresso, dizendo, é assim que tem que ser. Olha, a igreja, ela precisa ter, para ser igreja, ela tem que ter um templo, ela tem que ter um púlpito, ela precisa ter bancos, e a ordem dos bancos é a seguinte, ela precisa ter a iluminação, tem que ter data show, não pode ter. Ou seja, nós não temos nenhum texto bíblico nos dizendo que tem que ser dessa maneira. Mas, ao longo da história, se convencionou fazer dessa maneira e se percebeu que é uma boa maneira. Até porque ela ajuda a ter um templo local, com bancos, com salas, com essa estrutura, ajuda a igreja a se reunir. Porque o grande objetivo, o que é a igreja no Novo Testamento, ou no Antigo que seja, ainda não temos lá a igreja formal estabelecida, mas a igreja como princípio está lá no Antigo Testamento. É a reunião do povo de Deus. Um povo que se reúne debaixo de uma ordem estabelecida, debaixo de uma liderança estabelecida, mas a grande verdade é que para a igreja primitiva pouco importa o lugar onde isso acontece. E muitas vezes, na igreja primitiva, vocês sabem, eles se reuniam nos lugares mais, vamos dizer assim, o que estava disponível. Onde havia menos riscos de serem. Agora há pouco foi falado sobre cuidado para não fazer a reunião no condomínio. Por quê? Porque pode incomodar o vizinho de baixo, alguma coisa assim. Mas o máximo que esse vizinho de baixo vai fazer com você é reclamar. Talvez você pode levar uma multa do condomínio, Agora, no 2º século, ou no final do 1º século, quando os cristãos se reuniam, as coisas podiam ser piores. O risco não era levar uma multa do condomínio. Eu não estou falando que é para desobedecer e levar a multa, entenda bem. Mas o que eu estou dizendo é que lá no 1º século isso podia custar a vida das pessoas serem presas, serem processadas perante a justiça romana. Então, muitas coisas que nós fazemos, nós cremos que tem base bíblica, mas é uma base bíblica inferencial ou referencial, não uma base bíblica explícita, direta. Teríamos base bíblica explícita, direta, por exemplo, para ter escola dominical, que é uma coisa que para mim é valiosíssima. Eu não consigo imaginar uma igreja sem escola dominical, não consigo imaginar. Mas eu conseguiria dizer, olha, aqui está a base bíblica explícita da escola dominical? Não tem. Não tem nenhum texto dizendo, tem que se reunir assim, dividir as classes por idade, dividir as classes por interesse, façam estudos temáticos. Não temos. E, no entanto, é algo extraordinário, é uma ferramenta essencial, eu diria, para o desenvolvimento, amadurecimento, para o ensino da igreja. Mas qual a base bíblica que nós temos para ter uma escola dominical? É uma base bíblica referencial. Nós temos uma base bíblica para dizer, vamos dividir a igreja por segmentos. Vamos ter a SAF, vamos ter a UPH, vamos ter a UPA, vamos ter a UMP, vamos ter a UCP, e cada um vai ter o seu presidente, seu secretário, seu tesoureiro. A gente tem base bíblica direta dizendo, tem que fazer isso? Não temos. Não existe nenhum texto nos dizendo para ser dessa maneira. Mas
se entende que é uma boa metodologia. E tem gente que discorda, acha que não é. Mas a maior parte da igreja presbiteriana ainda acha que essa é uma boa metodologia de trabalho, né, com os jovens, com as senhoras, com os senhores, com os adolescentes. Então, o que nós temos muitas vezes nesses casos são base bíblica por inferência. Não uma base bíblica direta, explícita, proposicional. E nesse sentido, eu diria que a reunião em grupos familiares, ela ainda tem mais referência bíblica do que todas essas outras práticas aí. Do que todas essas outras que são boas, que são positivas, mas que têm menos, eu diria, evidência bíblica de prática, pelo menos. E uma outra coisa importante aqui também, porque nós temos que analisar, muitas vezes, textos descritivos e não prescritivos. Você entende a diferença? Ora, um texto prescritivo é o que está lá nos 10 mandamentos. Façam isso, não façam aquilo. É o que está, por exemplo, numa carta que Paulo escreveu, onde ele diz: irmãos, quando vocês se reúnam, façam isso, isso, isso. Então é uma prescrição, está dando uma ordem. Está dizendo, deve ser feita desta forma, desta maneira. Mas em outros casos é uma descrição de algo que aconteceu. Então, se reuniram lá em Jerusalém os apóstolos e os profetas, ou os apóstolos e os presbíteros, para tratar do assunto da circuncisão. E aí, então, um se pronunciou e disse assim, assim, assim. O outro se levantou e também falou assim, assim, assim. Finalmente, alguém deu a palavra final. Então, com isso, nós temos uma descrição de um fato, mas que não nos dá uma prescrição, dizendo, tem que ser feito dessa maneira, mas diz o modo como foi feito. Geralmente hoje, quando nós presbiterianos, acho que tem gente aqui talvez não seja, mas nós presbiterianos temos a igreja organizada por concílios, quase sempre é porque nós seguimos o padrão de Atos 15, dizendo que, uma vez que teve um problema lá, doutrinário, uma discussão em torno da circuncisão, se ela devia continuar sendo praticada ou não na igreja de maioria gentílica, né, de maioria estrangeira, um grupo dizia, tem que sim, senão não vão ser salvos. O outro grupo dizia, não tem nada a ver, isso é passado, acabou, não tem que continuar nada disso. Então, de que maneira que a igreja resolveu a situação? Através de uma reunião conciliar. Se reuniram os apóstolos, os presbíteros, discutiram um assunto, oraram, buscaram a iluminação do Espírito Santo e no final tiveram uma decisão. Então, basicamente, quando nós hoje somos uma igreja que toma decisões por concílios, nós estamos seguindo esse exemplo, mas o texto de Atos 15, ele não diz que tem que ser feito desta maneira. Não é um texto prescritivo, é um texto descritivo. Mas meu ponto é dizer que os textos descritivos têm valor também. Eles não estão ali só para contar uma história nada a ver, que não faz a menor diferença. Eles estão ali para mostrar um padrão válido, um padrão que o Espírito Santo usou em determinada época, em determinado período, para trazer à igreja uma direção segura, uma direção clara. Então, é um bom princípio a ser seguido. E quando nós entramos na questão dos grupos pequenos ou dos grupos familiares, nós temos que ter isso em mente. É a mesma coisa. Temos que ver se nós temos esses princípios aí sendo colocados na Escritura. E sempre lembrando de uma coisa clara, que por honestidade intelectual e hermenêutica. É difícil a comparação que se faz muitas vezes hoje em dia, né, entre o culto lá no templo e o culto ou a reunião nas casas, porque geralmente essa associação templo e casas tinha a ver com o templo de Israel e as casas das pessoas. Só que esse templo de Israel não existe mais. Nós não podemos comparar exatamente, então, a situação não é a mesma. As igrejas onde existe essa construção das pessoas se reúnem debaixo de uma administração própria, né, ela estaria muito mais para o que era a sinagoga do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o templo de Israel. Aquele templo não existe mais, aquele templo é Cristo. E ele foi derrubado e reconstruído em 3 dias, acabou. Não tem outro. Então, é preciso fazer essas ressalvas antes de nós entrarmos aqui no assunto. Mas vamos lá.
Então, muitas pessoas entendem que a existência de grupos familiares prejudica o sentido da igreja como uma entidade corporativa. Muita crítica nesse sentido. Isso aí é esfacelar a igreja. Isso daí, se você começa a se reunir em pequenos grupos, vão ser todas pequenas igrejinhas ou algo dessa natureza. Outros associam a ideia com os movimentos já famosos, né? G12, MDA, uns falam MMA, mas é briga, né? Se bem que às vezes também tem, né? O pequeno grupo não é MDA, é MMA, né? O pessoal se reúne para quebrar, lavar roupa suja. Mas esses dois movimentos específicos aqui, né? G12 e MDA, eles realmente têm causado muitos transtornos, porque eles seguem uma metodologia que não é bíblica. A metodologia ela é totalmente, eu diria, marqueteira. Ela se apropria de alguns ensinamentos bíblicos superficiais e constrói todo um projeto de marketing em cima desse desenvolvimento. Né? Dá certo, claro, porque qualquer produto que você põe no mercado com bom marketing vende. E as pessoas acabam achando que aquilo é muito bom. Então, esse movimento, de fato, ele denigre, esses movimentos denigrem o nome do projeto de grupos familiares ou de pequenos grupos. E embora, né, na nossa igreja, desde esse tempo, tem sido usado pequenos grupos, mas a minha preferência sempre foi por grupos familiares. Eu sempre achei o nome familiares melhor, e em partes nós vamos ver aqui hoje. É que tem que mudar. É só por causa de um princípio. Porque um princípio bíblico muito valioso é da família. A família é muito importante. E a família se abrindo para o evangelho e chamando outras famílias, eu acho que é aí que nós encontramos a evidência bíblica mesmo para o trabalho de pequenos grupos. Mas o nome não é tão importante, desde que a prática seja apropriada. Então, nós temos, por um lado, pessoas sacralizando o movimento de grupos pequenos, como se eles fossem a única maneira de Deus agir e falar nos tempos atuais, o que é falso. Deus não está restrito, limitado a uma estratégia, a um instrumento. Ou, por outro lado, outras pessoas praticamente demonificando, ou demonizando esses grupos como sendo algo absolutamente maligno. E isso também está totalmente errado. As duas posições estão erradas, nós temos que encontrar então uma visão bíblica desses grupos. Trata-se sem dúvida de uma boa e bíblica ferramenta, é a minha opinião, é o meu entendimento, é uma boa e bíblica ferramenta. Nós veremos em seguida. Porém, é preciso usar equilibradamente. Como tudo que é bom, né? Tudo que é bom, foi falado agora há pouco aí, né? Coisa boa pode ser usada de forma errada. Os dons e talentos de Deus podem ser usados de formas erradas. Então, como tudo que é bom, tem que se usar de forma equilibrada, tomando os cuidados específicos para não extrapolar aquilo que a inferência bíblica nos permite. Para não ir além daquilo que a inferência bíblica nos permite. Então, eu começo no Antigo Testamento destacando que o povo de Deus, no Antigo Testamento, não se reunia no templo. A gente pensa em templo no Antigo Testamento, mas a reunião formal do povo de Deus não era no templo. O templo era um local para o sacrifício e algumas celebrações especiais, as festas. Né? Mas, como você já ouviu muitas vezes falar, várias partes do templo de Israel sequer eram acessíveis para as pessoas. As pessoas não poderiam sequer entrar em certos lugares, compartimentos do templo de Israel. Porque a função do templo de Israel não era a função básica assim, de reunir para fazer um culto público. Essa noção de culto público, ela é mais uma vez uma inferência desse culto oferecido no Antigo Testamento, mas que não encontra um padrão igual ou semelhante no Antigo Testamento. Porque a grande função do templo de Israel era soteriológica, ou seja, redentiva. O grande objetivo daquele templo era proporcionar ao povo o meio de serem salvos pela fé, pela graça, pela aliança de Deus estabelecida, né, desde os tempos primordiais. Então, o grande objetivo ali era Deus habitar no meio do seu povo. Deus habitar no meio do seu povo. Como não tem como pecadores habitarem com Deus, então havia necessidade de mediação.
seja, havia a mediação da aliança. O mediador estava ali simbolizado através dos sacrifícios, através dos rituais e tudo que acontecia no templo de Israel. O objetivo, portanto, era possibilitar que pecadores se aproximassem, ainda que limitadamente, ainda que representativamente, porque, na verdade, quem ia até a presença de Deus era um sacerdote e o sumo sacerdote, mas ele carregava o povo com ele nessa ação, nessa atitude. Então, não havia reunião lá no templo, todo domingo um culto lá no templo de Israel, vinha toda a nação para cultuar o Senhor. Não acontecia isso. Nas festas, sim, naqueles momentos especiais, né, principalmente nas 4 celebrações anuais, então, sim. Mas mesmo naquele período, as pessoas ficavam espalhadas, era muita gente e o templo era muito grande também. Então, não dá para imaginar uma reunião ordeira como nós temos hoje em dia, né, nas igrejas por aí. No Antigo Testamento não funcionava dessa maneira. Então, o povo de Deus inicialmente só conhecia reuniões em suas famílias, em suas próprias casas. E o lar tinha um papel preponderante na Velha Aliança. Nós temos um destaque muito grande no Antigo Testamento, a casa, eu e minha casa, né? A casa que serve ao Senhor, a casa que tem que ser circuncidada, a casa que tem que ser temente ao Senhor. Por quê? Porque Deus diz, eu sou o teu Deus e o Deus dos teus filhos, eu sou o teu Deus e da tua descendência. Então Deus valoriza, desde o Antigo Testamento, esse aspecto familiar. A casa como um lugar de culto, nesse sentido, não aquele culto soteriológico, redentivo, aquilo era no templo, mas justamente o aspecto devoção, o aspecto devocional. Quando em Deuteronômio 6, 7 a 9, né, o famoso texto que manda os pais ensinarem aos filhos as maravilhas da lei de Deus, uma boa parte da tarefa era para ser feita na casa. Ele diz essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. A ideia é, você vai se assentar lá com os seus filhos num momento especial e vai falar com eles sobre isso. Claro que não vai ficar restrito a isso. Ele diz também, falarás andando pelo caminho. Mas quando volta e vai deitar, está em casa de novo. E quando levanta, está em casa de novo. Então, a casa como sendo esse lugar de devoção. Tanta devoção que ela parece uma igrejinha, né? O verso 9 fala em escrever nos umbrais da casa e das portas os aspectos dos mandamentos, né? Alguns deles, algo relacionado à aliança divina, porque a ideia era que é o lugar onde continuamente as pessoas estão se relacionando umas com as outras dentro desse ambiente familiar. E também aqui um ponto importante, não são famílias iguais às nossas. As famílias hoje em dia são o quê? 3 pessoas, 4 pessoas, quando muito 5. Os apartamentos aqui em São Paulo têm 35 metros quadrados. Fica um pouco difícil de ver uma família. Outro dia eu estava vendo um apartamento para vender, 22 metros quadrados. Um apartamento, mas como é isso, né? 22 metros quadrados. Deve ser assim, né? Tudo aquele negócio que você põe na parede, né? Você levanta a mesa para cá, levanta a cama para lá, a geladeira cai do teto, alguma coisa sobe do chão. Você tem que fazer, parece aqueles desenhos das crianças, né? Aqueles livros, que fechado, aí quando você abre o livro, levanta um castelo, né? Do meio do livro. Deve ser alguma coisa dessa natureza, para os caras conseguirem viver num apartamento de 22 metros quadrados. Por quê? Né? Porque família não vale nada na sociedade atual. Família é totalmente passageiro, descartável. É um individualismo, cada um faz o que quer, todo mundo pensando em si mesmo. É o conforto pessoal acima de tudo. Então, isso em parte é por causa sim, problema de economia, especulação imobiliária, está tudo incluído aí, mas o fundamento é que família não importa. Família não é uma coisa valorizada. E isso está totalmente contrário ao que a Escritura revela. A família é muito importante. Essa reunião familiar é muito importante. E essa reunião familiar, e aí é o meu ponto que eu vou dizer, ela deve, pode e merece ser estendida
quando você pode chamar mais e mais pessoas, outras famílias, outras pessoas, ou quem não tem família, né? Havia uma previsão, inclusive, em Israel, para aqueles que não tivessem famílias, para que eles fossem recebidos pelas famílias. Para que, dessa maneira, o Senhor fosse reconhecido, respeitado, e a palavra dele fosse conhecida nas casas. Então, a casa tem um fator preponderante. Mais tarde, um novo instrumento surge, que eu já disse aí, a sinagoga. O povo cresce, a gente demais na nação. Como eu disse, aquelas reuniões centrais no templo são raras e são difíceis, inclusive, de fazer. Então, eles sentem a necessidade de ter um local mais reservado para isso e criam a sinagoga. E a sinagoga funciona quase como hoje seria uma igreja. Só que a sinagoga ela era bastante... ela separava muito as pessoas, né? Por causa que a sinagoga, os membros eram só os homens. As crianças ficavam também de fora. Só quando elas completavam uma certa idade que elas eram admitidas à sinagoga. As mulheres tinham um papel muito pequeno, né, na sinagoga. Então, ela tinha uma importância para o período lá de Israel, mas ela não substituiu a importância do lar, a importância da casa, a importância da família, né? Então, o que vemos, portanto, é a utilidade da casa para o serviço divino. E parece que no Novo Testamento nós temos essa mesma transição acontecendo. Quando a igreja surge, quando ela nasce em Jerusalém, o templo está lá, eles podem usar uma parte aqui, uma parte lá do templo, o pórtico de Salomão, eles gostavam de usar, mas aquilo lá, eles sabem que não é o local deles. Eles não têm como utilizar aquilo lá por muito tempo. Mas eles não têm um outro local, eles não têm sinagogas ainda, os cristãos, esse novo grupo que vai surgindo. Então, evidentemente, eles usam os lares, usam as casas para se desenvolverem, para se reunirem, né? O mais famoso dos textos, que todo mundo aí já sabe de cor e salteado, né? Atos 2, 42 a 47, fala sobre o modo como aqueles primeiros cristãos desenvolviam o seu cristianismo ainda dentro do judaísmo, ainda dentro de Jerusalém, mas separando-se aos poucos. Essa separação ia crescer ao longo do livro de Atos, até virar um rompimento. Nesse primeiro momento ainda não tem essa separação, mas os primeiros conflitos, obviamente, já estavam começando a surgir. E o verso 46 diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, então aí, isso sim era o templo de Israel. Não é que eles tinham um templo deles lá, tá? Que era o templo de Israel. O templo de Salomão, reconstruído por Herodes. Onde tinha uma área central lá, um espaço grande o bastante para comportar 3.000 pessoas, né? Eles já estão aqui com 3.000 pessoas. Então, uma área semi-aberta no templo de Israel. Estão usando aquilo lá por mera logística. Pura logística, apenas para ter um espaço grande, amplo bastante, para eles poderem se reunir. Mas, ao mesmo tempo, eles parecem, então, perceber que precisam de mais do que isso, que só aquele encontro grandão não basta, não é suficiente. Por quê? Porque você consegue sobreviver só com um domingo se reunindo, né? No grupo maior. Você até consegue, mas provavelmente você vai ficar um tanto raquítico, espiritualmente falando. Porque o cristianismo é diário. O cristianismo exige envolvimento diário. Não apenas semanal, dominical. Toda forma de cristianismo que é apenas dominical, ela será fraca. Ela será incompleta. Ela não é bíblica. Uma igreja que se reúne só de domingo em domingo, ela não é bíblica. Tem que entender isso. É fácil, é mais tranquilo fazer só uma reunião dominical, mas ela não é bíblica. Porque o cristianismo precisa ser vivido diariamente. Não é que tem que fazer uma reunião todo dia. Mas a ideia parece ser que eles estão sempre ligados, esse grupo.
e se visitam, e se encontram, e usam as ferramentas necessárias para manter esse aspecto diário da comunhão. Eles falam aí de partir pão de casa em casa. E a ênfase no texto é bem essa mesmo. É na casa de um, depois na casa de outro, depois na casa do outro. Todo mundo tentando abrir, né, a sua casa para a igreja. Ou seja, uma família recebendo as outras famílias. Claro que isso tem custo, isso tem incômodos, e por isso que muitas vezes as pessoas preferem não abrir as suas casas, mas está aí na própria essência da igreja primitiva, da igreja que nasce, cheia do Espírito Santo, em Atos 2, reuniões nas casas, reuniões nos lares. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa simpatia ia ser muito difícil de ser alcançada, no caso, naquele momento histórico lá, se eles só se reunissem lá no templo de Israel, naquele pórtico de Salomão, ou em qualquer outro lugar que eles estivessem lá. Esse envolvimento na cidade, esse envolvimento nas ruas, que produz esse bom testemunho dos de fora. Então, a metodologia deles envolve, obviamente, esse de casa em casa. Alguns acham até que essa expressão partiam pão aí poderia ser uma indicação de que eles realizavam a ceia, a Santa Ceia. Né? Provavelmente seja isso mesmo, porque esse é um termo quase técnico mais para frente no Novo Testamento, e partir o pão, como sendo celebrar a ceia. Agora, não é porque estava fazendo uma concorrência com o templo, é porque não dá para fazer no templo mesmo. Então, o lugar onde eles poderiam fazer a reunião da ceia nesse momento inicial do cristianismo, quando eles não têm um local maior, apropriado para se reunirem, certamente era nas próprias casas. A gente vai ver daqui a pouquinho que as igrejas, 99% ou talvez 100% eram nas casas. Especialmente quando sai de Jerusalém, não tem mais templo, não tem mais um local. Ia ser um pouco complicado se reunir no templo de Diana, lá em Éfeso, ou no templo, no Panteão, lá em Roma, ia ser um pouco complicadinho. Hoje é uma igreja, o Panteão lá em Roma. Se você for lá, virou uma igreja cristã, igreja católica, né? Igreja cristã. Mas era o templo, e eu estou falando dele porque ele estava nessa época, já existia lá nessa época. Só que era o templo para todos os deuses romanos. Seria um pouco complicado entrar lá e fazer uma reunião de cristãos. O capítulo 5 de Atos, verso 42, reforça isso, mostrando que essa metodologia não foi só num comecinho, mas que ela continuou mesmo depois que a igreja teve um maior crescimento ainda, pulou lá para os seus 5.000 membros, e ainda assim eles continuavam todos os dias, diz o verso 42, no templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, eu estou dizendo, isso aqui não é um texto prescritivo, dizendo, então, agora o jeito exclusivo, correto é se reunir assim. Lá num local grande, público, e lá na sua casa também. Por quê? Porque o texto não está dizendo que nós temos que fazer isso. Mas está dizendo que eles faziam. E que era muito bom. E que era uma forma muito apropriada de fazer a igreja se desenvolver, tanto em número, quanto em qualidade, quanto em santidade. Então, a reunião grande funcionava, tá aí, né? Se reuniam no templo, então ali tinha que ser uma multidão mesmo. E a reunião pequena funcionava também, de casa em casa. Aí não tinha como ser multidão, porque não caberia tanta gente assim. Então, eles não descuidam ao que parece aqui, né, de nenhum desses dois aspectos. Os dois são válidos, os dois são interessantes. A reunião grande, a reunião pequena. Uma complementa a outra. E mais para frente, como eu disse aqui, vai ficar só a pequena, porque a grande não vai mais ter. Eles não vão mais ter esses espaços disponíveis. Até o século IV, né, quando então há a mudança do Império Romano, e aí sim, esses templos todos aí que eram dos deuses, são automaticamente transformados em templos cristãos.
né, em templos cristãos. Tiram todas aquelas estátuas dos deuses e aí depois colocam as estátuas dos santos, né, ocupam o lugar. Não há nenhuma dúvida de que se, por algum motivo, né, um Paulo, um Pedro aparecessem hoje aqui no mundo e fossem visitar uma igreja, um templo, como nós chamamos, eles iam dizer, isso daí é pura idolatria. Isso aí não está no fundamento daquilo que nós ensinamos ou pregamos. Essas construções tão imponentes, tão cheias de simbolismos e coisas dessa natureza, né? E por isso, inclusive, que um dos princípios da fé reformada era a simplicidade. Retirar, né, tanto do aspecto arquitetônico quanto do aspecto do culto em si, toda aquela parafernália romana que se instalou na igreja por quase um milênio. Né? Se a gente for pegar qualquer igreja e dar assim, uma boa olhada e dizer assim, temos aqui que não parece ser muito bíblico, talvez ia ser muita coisa. De boas igrejas reformadas, inclusive. Talvez muita coisa não estaria lá. Se a nossa discussão tiver que ser essa, só aquilo que tiver prescrito pode ser mantido. Se a discussão for um pouquinho mais ampla e dizer, bom, se inferencialmente isso aqui contribui, não está contra e não ofende nenhum princípio bíblico e pode ser usado como um instrumento de propagação do evangelho e da educação cristã, a discussão então muda um pouco. Um aspecto que aparece bastante vezes nessa transição aí dos evangelhos para o livro de Atos é esse lugar chamado cenáculo. Eu já vi bons estudos sobre só esse lugar aí, né? E é claro que a gente não tem tantas informações para construir um estudo tão bom assim. Mas alguns tentam, mesmo assim, fazer. Marcos 14, 15, Lucas 22, destacam esse local aí dentro de uma casa, uma sala. Ela parece que ela é no segundo andar daquelas construções deles. Eles têm o térreo e normalmente as pessoas com um pouquinho mais de condições tinham também em cima uma sala. E foi nesse lugar que Jesus realizou a ceia com os apóstolos. Falou, vão lá na minha frente, vai ter uma pessoa assim, assim, vocês falam para ela, olha, cadê o lugar, né? Pode vir comigo. E foram lá e prepararam esse lugar. Aparentemente, tudo o que aconteceu entre os capítulos 13 e 17 de João foi nesse lugar. Ou seja, muita coisa. Aquela grande conversa de Cristo com os seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele faz a oração do capítulo 17. E aí ele termina a oração e sai. Eles saem daquele local e vão para o jardim, onde Jesus vai ser, então, aprisionado pelos romanos liderados por Judas. Mais tarde, os apóstolos se reúnem também nesse mesmo lugar, um lugar semelhante. Né? Atos 1, 13 diz que eles estão reunidos, eles já sabem que Cristo ressuscitou, já apareceu para eles, mas Jesus diz que eles têm que aguardar até que o Espírito Santo seja dado, e eles então sejam capacitados a fazer a missão. Eles se reúnem nesse mesmo lugar, nesse cenáculo. Então, parece ser a ideia de encontrar um lugar seguro, de ser um lugar com um certo conforto mínimo, né? E que possa acomodar o máximo de pessoas. Observe que eles estavam ali em 13 pessoas. Não é qualquer sala que acomoda num jantar 13 pessoas. Tinha mais um ali também, mas esse não precisava de cadeira, né? Tinha mais um ali que era Satanás, ele estava junto com Judas. Ele não precisava de banco. Precisava de um lugar amplo bastante para poder acomodar essas pessoas. Aparentemente esse local também é usado aqui em Atos 12, versos 12 a 14, depois que o Pedro o anjo tirou ele da prisão, né? Ele foi preso, mas o anjo libertou ele lá, ele saiu da prisão. O texto diz, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, parece aí o famoso Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então precisava ser uma casa grande para reunir tanta gente. E eles estavam lá orando por Pedro, porque Pedro estava
preso. E então, quando ele bateu, o Pedro chegou lá e bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, e aí, então, estão orando para que ele seja libertado, no primeiro momento não acreditam quando, aparentemente, o milagre acontece. Mas esse local aqui parece ser o mesmo, né? O cenáculo. Ele vai reaparecer depois no livro de Atos, outra vez, aqui nessa reunião do capítulo 20 de Atos, versos 7 a 12. Esse é um texto muito interessante, porque ele fala que essa reunião foi no domingo, né? O primeiro dia da semana, fala, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então aqui isso é ceia, é Santa Ceia, eles não precisariam só fazer essa reunião tão formal para fazer um almoço, eles estavam reunidos para um culto e eles iam realizar a Santa Ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, teve pregação então, e pregação longa, né? Prolongou o discurso até meia-noite. O pessoal fica bravo porque eu prego 45 minutos, 50. Né? Aí você diz, mas eu acho que a de Paulo era um pouco melhor, né? Então, tudo bem, eu aceito. O discurso aí foi até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, aí está o termo, né? Onde estávamos reunidos. Aqui, veja que o Lucas, ele se inclui porque ele estava presente nessa reunião. E ele descreve o caso, né, principal dessa reunião, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, então não era tão empolgante o discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Eu sempre me consolo com isso quando vejo o pessoal dormindo nas minhas pregações. Eu me consolo porque eu sempre lembro de Paulo, Paulo, até contigo isso aconteceu, né? Então, para se morrer, aí se vire, porque eu não vou fazer nada. Tem gente também que você acha que estão concordando, né, com vocês, estão assim lá. Está concordando com a minha pregação o tempo todo. Mas aí aconteceu, né, o que parece ser um milagre mesmo, porque o rapaz volta à vida aí. Parece que estava muito iluminado o local, o texto fala aí, né? Muito iluminado, tinha muitas lâmpadas no cenáculo. Parece que o Lucas está dizendo que esse excesso de lâmpadas aí que causou, na verdade, o sono do rapaz. Então está defendendo a pregação de Paulo, né? Eu não sei, eu estou só brincando, não faço ideia do que pode ter sido o caso aí. Mas observe, por que a igreja se reúne nesses lugares? Primeiro, porque ela não tem um templo, um local grande, acessível para todo mundo. Então, tenta minimizar isso, né? Só que já é uma reunião um pouco maior, numa sala um pouco maior. Por isso que a gente vai dizer mais tarde. Então, inferencialmente, nós temos base bíblica para fazer uma reunião naquilo que a gente chama hoje de templo. Tudo bem, não devíamos chamar de templo. Não é. Não devíamos usar esse termo. Mas está tão convencionado usá-lo que também brigar contra ele parece perda de tempo. Há base bíblica referencial para que o grupo cresça e se reúna num amplo espaço maior. Ou seja, a ideia não é que a igreja exista em células. Isso não parece uma boa base bíblica. É importante que o grupo se reúna maior, de forma maior, o grupo maior, com organização maior, com liderança formal, com decência e ordem. Então é importante isso, mas você não pode com isso negar a biblicidade e a importância da reunião menor. Ela é tão bíblica e tão importante e tão necessária quanto a reunião maior. As duas são importantes. Uma não é mais do que a outra necessariamente. As duas são importantes e necessárias. Se nós vamos para as cartas paulinas, aí nós temos aqui uma multidão de textos reforçando isso. São as famosas igrejas nos lares. Eu estava
num encontro até mês passado, com alguns pesquisadores, estudantes de doutorado de algumas universidades do mundo, e tinha um rapaz que ele era da China. Ele estava fazendo doutorado em História da Igreja na Escócia, em New College, na Escócia. E ele era chinês mesmo, né? Então, eu pude conversar bastante com ele, e ele me explicou que na China, né, eles têm poucas denominações, porque é meio que proibido ter. A única que tem lá, ela é totalmente controlada pelo Estado. Então, não tem qualquer liberdade. Então, como é que eles sobrevivem? Como é que o cristianismo sobrevive na China? Eles chamam de igrejas familiares. Igrejas familiares. Porque eles se reúnem nas casas. Eu perguntei, quantos membros tem a sua igreja? Ele falou, 3.000. Que casa é essa? Que pode ter 3.000. Não, mas é porque são 3.000 pessoas que se entendem membros daquela grande igreja, né, o corpo de Cristo, só que eles não têm onde se reunir, então eles fazem inúmeras reuniões nas casas. Né? Estima-se que existam mais de 100 milhões de pessoas cristãs na China. Ou seja, muito mais do que o Brasil. Né? Estima-se que tem mais de 100 milhões de cristãos fazendo isso. E eles estão fazendo o que é possível dentro das suas limitações. Mais ou menos o que estava acontecendo aqui em Romanos 16, versos 3 a 5, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos e manda alguns abraços, né, no final da carta. Manda um abraço para o fulano, para o Beltrano. Ele diz aí, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E é interessante Paulo falar isso daqui, porque na prisão de Paulo, ao que parece aconteceu o seguinte, num certo momento os acusadores, o próprio império, se deu conta de que era peixe grande, que ele estava lidando com alguém, com um líder grande da igreja. E aí ele tentou começar a encontrar os auxiliares do império. E aí as pessoas que visitavam Paulo na prisão, frequentemente eram presas. Um exemplo claro disso é Filemão, o famoso Filemão, que tem a carta, né? O Filemão, quando o Onésimo vai até lá. Não é que o Filemão foi preso, mas o Onésimo, que é um escravo fugitivo do Filemão, ele vai junto com o Epáfras. O Epáfras é de Colossos, e eles vão lá fazer a visita para Paulo na prisão. O que acontece é que Epáfras é preso. Vai para a cadeia, foi visitar Paulo e acabou na cadeia. Provavelmente por causa dessa associação. E aí que, no caso, foi provavelmente o Onésimo que levou a carta para os colossenses. E Paulo depois aproveitou e escreveu para o patrão dele, dizendo para perdoá-lo, né, por ter sido um escravo fugitivo. Então, aqui Paulo diz Priscila e Áquila, porque esse casal arriscou a própria vida por mim. Provavelmente alguma situação envolvendo isso aí. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Eles tiveram um templo em Éfeso, um templo aparentemente em Corinto, e talvez também estiveram em Roma. Não temos certeza absoluta disso. Mas, aparentemente, em todos esses lugares, a igreja se reunia na casa deles. Mas para frente ele cita mais um monte de nomes aí, né? Se você está com dúvida para dar nome para filho, ainda que não nasceu, de repente você recebe alguma dica aqui, né? Então, saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então vejam, um grupo de pessoas aqui, que aparentemente são todos da mesma família. Não temos certeza, mas parecem ser, porque ele os nomina todos, e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Então, uma outra casa, um outro grupo de pessoas se reunindo aí. Lá no verso 23, ele ainda cita mais um, ele diz, saúda-vos Gaio,
meu hospedeiro e de toda a igreja. Então, eu estou hospedado na casa do Gaio e toda a igreja com ele. Então, aqui no caso, provavelmente, é por isso que o pessoal acha que o primeiro papa foi esse cara aqui, o Gaio. Era o papagaio. Aparentemente teve mesmo, posso estar enganado, mas aparentemente tem um aí que é Gaius, né? Papagaio primeiro, papagaio segundo e assim por diante. Aos Coríntios também nós temos a menção, no versículo 19 do capítulo 16, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Aquila e Priscila, ou Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, pela segunda vez ele cita esse casal. Aos Colossenses, capítulo 4, versículo 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa. E para Filemão, Paulo diz, eu sou Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, tinha uma igreja na casa de Filemão. Esse era um grande senhor. Tinha até escravo, né? E ele tem, então, uma igreja reunida na casa dele. Isso tudo é por uma questão muito simples, né? É uma necessidade de ter um lugar para se reunir. A igreja está crescendo, o campo missionário está se expandindo, não é fácil arrumar um local grande, eles usam esses lugares. E ao que me parece é uma boa metodologia, não é uma coisa temporária. Bom, depois que tem o templo, não precisa mais ter a reunião nas casas, a ideia é continue fazendo as duas coisas. Depois que tem o salão maior, o espaço maior, continue utilizando o espaço pequeno dos lares, das casas, porque as famílias são muito importantes. E aqui eu entro num aspecto até de liderança da igreja, porque um princípio bíblico é que a igreja maior é uma extensão da própria casa. Quando o apóstolo Paulo dá ordens a Timóteo sobre os preceitos a serem exigidos, os requisitos do presbítero e do diácono, ele vai falar sempre que eles têm que governar bem a casa, porque assim eles governam a igreja. Então, quer dizer, há uma relação íntima entre casa e igreja. São coisas parecidas, são coisas semelhantes. Precisa da mesma capacidade para as duas. É isso que ele está falando. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, né, quer ser um bispo, um presbítero, são termos sinônimos do Novo Testamento. Não são cargos diferentes, não são níveis diferentes. Bispo, episcopado é o ministério, né? Bispo é o título em si mesmo, e presbítero é a condição, né? Ancião. Então, tudo sinônimo. Então, que o bispo, ele fala aí, ou o presbítero, ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Veja que tudo começa com a descrição da casa. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para... Por que hospitaleiro? Não é só para dar uma noitinha de descanso lá, para alguém que está de passagem, mas é para hospedar a igreja, para hospedar o povo de Deus. Então, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Até porque a igreja chega lá na casa da pessoa e vê aquele caos, e vê aquela bagunça, né? E vê aquela gritaria, e vê aquela coisa toda sem controle. Então não vai dar certo, né? Então, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, a ideia é essa mesmo. O presbítero ou diácono, principalmente, eles têm que ter disposição de abrir os seus lares, para hospedar a igreja, não só para dar, e também, é claro, né, para dar uma noite de descanso para alguém que está precisando, mas mais do que isso. Teria muita coisa para falar, mas nosso tempo está acabando. Eu vou resumir aqui dizendo o seguinte: o que nós podemos aprender do Novo Testamento e da história em relação a reuniões em grupos menores? Então, geralmente a igreja nasce na casa. É assim que funcionava no Novo Testamento. Depois que cresce, acaba encontrando um local mais apropriado para se reunir. Mas isso não pode significar desprezar a casa. Ela continua sendo necessária, importante.
Então a casa continua sendo um excelente bíblico local para a família desenvolver sua vida de devoção, em primeiro lugar, e é perfeitamente bíblico que chame outras pessoas para participar disso. Não tem nada de místico nisso. Isso é um ponto importante a entender. Nada de místico. É apenas um aspecto prático que a igreja primitiva sempre seguiu. Todos os acréscimos do G12, dos outros movimentos que distorcem isso aí, acabam sendo, na verdade, um mau exemplo, né? Porque esse misticismo que eles criam em torno do grupo pequeno, isso não é bíblico, isso não ajuda ninguém. Então, não tem nada de místico nessa história. É apenas algo bíblico e prático. Agora, a minha opinião aqui, né? Para mim, o melhor dos mundos nessa história seria que essa casa fosse de um presbítero ou de um diácono. Seria o melhor dos mundos. Sei que nem sempre vai ser possível, mas o ideal seria isso. Que essa casa fosse de um presbítero ou um diácono, porque ele foi chamado para isso. Para ser hospitaleiro. Para hospedar a igreja, para receber a igreja. Então, esse seria o melhor dos mundos. Que ele tivesse o papel de líder e discipulador daquele lar. E de todas as pessoas que viessem. Mas é possível que a reunião seja feita em outra casa. Então não é que tem que ser só na casa do presbítero. Porém, aí sim é discutível biblicamente se outra pessoa que não um presbítero ou um diácono possa ser o líder desse grupo. Me parece que se nós não colocamos um presbítero ou um diácono como o líder principal, pode ter outros líderes. Não precisa ser o único. Mas se ele está num pequeno grupo e ele não é um líder desse pequeno grupo, isso é uma quebra de hierarquia, biblicamente falando. Porque ele foi chamado para isso, biblicamente falando. Ele foi chamado para liderar. Então, aí a pergunta é, mas se ele não pode, se ele não sabe ser, então ele não pode ser presbítero. É bem simples. Né? Então, não pode ser. Ele pode fazer outra coisa na igreja, tem muitas outras funções. Vai fazer outra função. Ao que parece, então, na igreja primitiva, era exatamente essa a função dos presbíteros e diáconos também. Eles lideravam a igreja nos lares. Por sua vez, a existência da igreja nos lares não pode invalidar a existência do grupo maior, que tem suas leis próprias, úteis para manter a ordem e a decência de todos os grupos. Isso é um resumo, tem muita coisa ainda para falar sobre essa questão dos pequenos grupos, mas, em linhas gerais, é isso que eu tenho para dizer aos irmãos.